Olá, que bom que você está comigo nesse nosso momento de encontro com a palavra. O Encontro com a Palavra é um programa da Igreja de Deus no Brasil. Eu sou o Bispo Samuel Alves e a cada semana eu procuro trazer para você uma discussão bíblica, uma discussão de algum tema que seja relevante para nossas vidas espirituais com base na Bíblia. A ideia é contribuir, a ideia não é estar aqui exatamente como dono da absoluto de toda a verdade, mas usar a Bíblia. E enquanto usamos a Bíblia, com o compromisso de interpretá-la de modo adequado, de modo correto, entendemos que vamos estar contribuindo sim com a vida de muitos que também amam a Bíblia. Você pode participar desse programa de diversas formas. Uma delas através do www.radiodeuseanarco.com.br, pelo Facebook da Rádio Deuseana ou pelo meu Facebook, Samuel Alves Silva. Pelo WhatsApp, você manda sua mensagem, manda sua pergunta, manda sua participação, sua proposta de tema. E a gente vai estar buscando atender isso. Use o 62 98652 2063, também lá no Instagram, vai encontrar lá, Rádio Deuseana, e manda seu e-mail pelo e-mail radioidbweb@gmail.com. Você também pode baixar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone e estar ligadinho na Rádio Deuseana. Baixa, instala, clica na lupinha e procura Rádio Deuseana e você vai então estar podendo acompanhar todos os programas da rádio. Bem, é muito importante que você tenha essas opções e use dessas opções, porque elas vão te ajudar com certeza, tá bom? Bem, nós estamos discutindo sobre a apostasia no final dos tempos. Já fizemos um primeiro vídeo, que é o que a gente chama aí de parte A, e agora, né, estamos dando sequência na discussão desse tema. Essencial para que a gente compreenda o nosso tempo, o que está acontecendo. E você indo lá na primeira parte, você vai estar tendo, claro, uma noção bem mais ampla. Nós queremos seguir daqui, primeiro te convidando a orar para que nós tenhamos compreensão adequada, vinda de Deus, da importância do tema, e seguir daqui falando ainda de alguns sinais da clara apostasia em nosso cristianismo. Vamos orar? Pai, permita-nos ter sabedoria para estar em Tua presença e receber da Tua palavra neste momento, Senhor Deus. E que possamos trazer a nossas vidas, aplicar a nossas vidas e nos deixar ser edificados por ela. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Bem, na sequência, então, eu quero te dizer continuando aí sobre os sinais de apostasia em nosso tempo, quero te falar do problema de nossos estilos de louvor. Não vou adentrar isso, há pessoas capacitadas para isso. Mas que é problema quando nós formatamos o nosso louvor para agradar a nós, agradar a carne, estilos sensuais de adoração, cantores nômades e mercenários, letras que induzem a mentira, né? Às vezes fazemos algumas afirmações a Deus que são mentirosas. A gente diz, a minha vida pertence a ti. E essas letras não são, uma afirmativa dessa, ela não é de toda incorreta, quando ela está carregada, quando ela é uma declaração verdadeira. Mas se ela é uma mera letra bonita, ela é mentirosa, ela vai estar nos induzindo a uma mentira. A ideia dos shows gospels sem nenhum impacto que possa ser traduzido em conversões, em santificação, em envolvimento com a vontade de Deus. Não estou dizendo que todo show gospel tem problema, mas de repente é o show pelo show. E aí nisso nos equiparamos com o mundo. E aí a gente precisa ter cuidado, porque há algumas expectativas bíblicas importantes.
Por exemplo, em Mateus 15, verso 8, diz: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. E Deus rejeita isso. Se você estuda o livro de Malaquias, você vai ver que Deus rejeita essa honra meramente com os lábios. E aí o salmista nos diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Salmo 29, 2. E lá em João capítulo 4, verso 24, Jesus diz: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E Deus não abre mão disto, uma adoração verdadeira. Então, nosso louvor precisa estar vinculado com a nossa vida, vinculado com os nossos propósitos, né? A gente tem que tomar cuidado. Um outro sinal claro de nosso desvio nestes tempos está no abandono à sã doutrina. A ideia do ensino da palavra adequado, ela tem sido desprezada em nossos dias. E veja o que a Bíblia coloca, como ela coloca essa questão. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Se nós compreendermos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e toda ela é palavra que precisa ser aplicada em nossos corações, como então explicar que tão poucos nos nossos dias conheçam a Bíblia e tenham compromisso com ela? Há pessoas, irmãos, que estão passando o ano todo com aquele negócio de versículozinhos do dia, meditações do dia, né, o pão diário, textos pequenos. Na verdade, são pessoas que acabam se alimentando só assim, ó, de pequenas frases, de pequenos textos todos os dias, e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Com isso, você fomenta o desprezo à sã doutrina. E o que é a sã doutrina? A palavra de Deus. Toda a palavra é útil para nossa edificação. E o que nós temos hoje é que as pessoas não estão suportando essa doutrina quando ela é sadia, quando ela nos cobra mudança de vida. Então preferem aquelas outras doutrinas, aqueles outros ensinamentos, que nesse caso não são as sãs doutrinas, que admitem que você pode viver de qualquer jeito, que admitem, não, ó, Jesus já morreu por você, você não precisa fazer mais nada. E o que a gente faz com a Bíblia então, quando ela nos cobra mudança, quando ela nos cobra sacrifício, quando ela nos cobra obediência, quando ela nos cobra ser dirigido pelo Espírito Santo? E aí a gente fica com uma dificuldade, né? E aí a pessoa vai a uma igreja que é mais entusiasta com a doutrina bíblica, e ela diz, não, essa igreja aqui não, é muito pesado, tem muita atividade, tem muito isso, tem muito aquilo, eu vou para uma outra. E aí vai para uma igreja em que ele às vezes é apenas um número, aparece no domingo e está tudo bem, está tudo resolvido, e não tem compromisso nem mudança nenhuma. Então é um problema, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso nos conduz ao próximo problema, que tem a ver com a nossa indiferença com a palavra de Deus e consequente desprezo pela instrução bíblica. E o que está acontecendo hoje na maioria das igrejas? Estão sendo eliminadas as reuniões de estudo da Bíblia. Há uma baixa formação doutrinária, ou seja, uma baixa formação teológica, entendendo aí teologia como Bíblia aplicada. Cada pessoa é um teólogo em potencial, porque teologia tem a ver com a posição que assume em relação a Deus. E na pouca formação teológica ou pouca formação doutrinária, as pessoas acabam se relacionando com Deus que é caricaturizado. Não é o Deus verdadeiro. É um Deus que foi imaginado, não é o Deus da Bíblia. Essa superficialização doutrinária mata a vida espiritual das pessoas. Deixa eu compartilhar com você um texto bíblico.
que nos ajuda a pensar sobre isso. Está aí na tela, ó. Mateus 28, 18, 19 e 20. E aproximando-se Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, eu te chamo a atenção aí, ó, todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A proposta de Jesus Cristo é que as pessoas sejam ajudadas a conhecer todas as coisas que ele tem ordenado, e não algumas, e não um versículozinho diário. O versículozinho aqui fica parecendo que eu estou desprezando o versículo. Não, eu estou desprezando é a porção, né? Porque você tem uma Bíblia imensa e de repente as pessoas vivem de versículos isolados. A vontade de Jesus Cristo, ela é clara. Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E sabe por quê, queridos, que às vezes alguns pastores acabam retirando as reuniões de estudo da Bíblia de suas igrejas? Porque não são frequentadas. Reuniões de oração acabam, por quê? Porque não são frequentadas. E de certa forma nós somos os responsáveis. A questão que fica para nós é que pouca Bíblia abre o caminho para diversos desvios. E aí a gente está vendo que o materialismo está assolando a igreja. E claro, ele está na contramão do ensino bíblico. Há uma imagem na internet que eu acho que ajuda a gente a ver isso aí de modo interessante e até cômico. Teologia da prosperidade. A pessoa diz: antes eu tinha um carro, conheci Jesus, agora tenho dois. Ele me ensinou a conquistar. Pois bem, no Evangelho de Jesus é diferente. Antes eu tinha 2 pães, conheci Jesus, agora tenho um. Ele me ensinou a repartir. Isso é uma verdade. É cruel, mas é verdade. Nós, de repente, hoje vivemos um evangelho em que nós somos o centro. E a realidade está assim, ó, como na tela. Dá uma olhada aí. A igreja evangélica, de modo geral, né, com 3 características. Uma diz que Jesus cura. Então tem lá um número considerável de pessoas que estão atrás da cura. A outra diz Jesus prospera. Ela é uma igreja maior e está um monte de gente atrás dela. E aquela que diz que Jesus salva, que diz que Jesus altera os valores da vida, que Jesus quer fazer uma mudança no nosso ser, ela não é frequentada. Essa é uma igreja com um pouco mais de dificuldades de existir. Ora, irmãos, uma prática antropocêntrica não pode advir de uma teologia bíblica. Se, de algum modo, o culto, os ensinos, se as coisas estão girando tendo o homem como centro, tem algum problema. Porque a prática religiosa que nós temos, orientada por Deus, nos fala de amar a Deus acima de todas as coisas. Nos fala de serviço a Deus. Romanos capítulo 6 nos fala de ser libertados para servir. Então, presente em nosso meio, em diversos níveis, há esse conceito por exemplo, a prosperidade. E ela varia aí do grau mais ameno ao grau mais radical. E a gente nem sempre percebe isso. Declarações, confissões positivas ousadas podem ser a forma radical aí de uma teologia antropocêntrica. Mas minimizar o pecado, minimizar a importância do sacrifício e apenas falar sobre as coisas que irão bem se você seguir a Cristo, também é um antropocentrismo ameno. O conceito sou filho de Deus, um príncipe, portanto tenho direito ao melhor, é um equívoco nos dias da igreja, é um equívoco nesta vida. Nós não devemos querer ser melhores que Cristo. Né? A gente precisa ter cuidado.
Olha o que o texto de Romanos 6:8 nos diz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A ideia bíblica aqui é de morte, é morrer com Cristo. O cristão é chamado a morrer. O cristão não é chamado a viver e viver regaladamente, não. É o contrário. E aí, se a gente pensa no cristianismo como algo que só que nos dá regalias, que nos dá bens terrenos, como explicar a vida dos apóstolos? Que foram vidas terríveis do ponto de vista mundano, né? Do ponto de vista de prazeres e de posses, eles não tiveram nada e tiveram só muito sofrimento. Mas segundo a Bíblia, aquilo era vida em abundância. Né? A declaração em relação a Estevão e a morte de Estevão nos mostra que mesmo numa vida curta, ele viveu em abundância. Na sua morte, ele contemplou o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Então a gente precisa ter cuidado com o que é estar de modo adequado na presença de Deus. Vou compartilhar com você aí Mateus capítulo 6. Olha a orientação bíblica. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Hoje a igreja também está procurando, olha que coisa terrível. E o texto continua, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente não pode entender de modo equivocado o texto bíblico para pensar que ele nos autoriza a fazer campanhas que visam a nossa prosperidade, né? Ou assumir um conceito que coloque a nossa vida terrena no centro. Não, 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 não. A ideia bíblica é outra. Busca primeiro o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus na sua vida, e a justiça de Deus. Justiça de Deus tem a ver com aquilo que é certo segundo Deus. Portanto, é certo segundo Deus você trabalhar, sim. Se você está num ambiente que permite ser próspero, então é certo, sim, que você prospere. Mas isso pode ser o centro da sua vida. Você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há um pregador por nome Paul Washer, e eu quero te estimular, se você puder, ouça mensagens de Paul Washer. No YouTube você vai encontrar mensagens dele, e compensa ouvi-lo pela seriedade com que ele trata as coisas de Deus. E ele apresenta, e você também encontra no YouTube isso em forma de um e-book, de um livreto, ele apresenta 10 acusações contra a igreja moderna. E se você procura na internet, vai encontrar inclusive com dissertação sobre cada uma delas, mas eu quero tão somente enunciá-las aqui para que você tenha noção. E vou colocar na tela para que você acompanhe. E 10 acusações muito sérias, a gente precisa ter cuidado. Porque essa igreja que permite que essas acusações sejam válidas em relação a ela, é uma igreja doente. São acusações, uma negação da suficiência das escrituras, uma ignorância a respeito de Deus, um fracasso em abordar o mal do homem, uma ignorância quanto ao evangelho de Jesus Cristo, um convite antibíblico ao evangelho, uma ignorância quanto à natureza da igreja, uma falta de disciplina eclesiástica amorosa e compassiva, um silêncio a respeito da separação com o mundo, uma substituição das escrituras referentes à família por psicologia e sociologia, pastores mal nutridos na palavra de Deus. São 10 acusações muito sérias. E eu estou evitando de comentar cada uma delas, porque senão o nosso tempo aqui não permitiria mesmo que concluíssemos. E essa já é a segunda parte do vídeo sobre a apostasia no final dos tempos, né?
Mas eu te sugiro, vá na internet, busque 10 acusações contra a igreja moderna e você vai encontrar e leia, estude esse material. Porque ele está nos falando aqui dos desvios, de desvios sérios que estão acontecendo no seio da igreja. Isso tem a ver com você? Completamente. Por quê? Porque nós corremos o risco de estar dentro desse quadro de desvios. Então, vá lá e se você perdeu, volta ao vídeo um pouquinho, veja e vai ter aí os dados. Nós precisamos tomar cuidado, porque vivemos uma espiritualidade de declarações enganosas. O que está acontecendo nos dias de hoje? Declarações de textos bíblicos fora de contexto. E aí a gente acaba ficando com conceitos equivocados. Tem muita teologia aí fora do contexto. Deixa eu compartilhar com você algumas das mais comuns. Tá na tela aí para você, olha, 3 textos que são extremamente torcidos nos dias de hoje. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes as pessoas usam esse texto para fazer declarações do tipo assim, pronto, não vai me faltar bem-estar, não vai me faltar recursos, não vai me faltar itens materiais que me chamem a atenção. Mas a ideia não é essa. Quando Davi faz esse texto, ele está vivenciando o conceito de, por ter o Senhor como pastor dele, nada mais era preciso. Porque esse pastor, que é o Senhor Deus, supre, ele próprio supre todas as outras coisas. Ele guia, ele conduz. E eu até quero chamar a atenção. Um monte de gente não tem o direito de dizer que o Senhor é pastor deles. Por quê? Porque a figura do pastor, nos dias bíblicos, que é utilizada aqui, é a figura daquele que vai à frente e é seguido pelas ovelhas. Só pode dizer que o Senhor é pastor dele aquele que segue ao Senhor, aquele que se envolve com a vontade de Deus. E para esse a Bíblia diz, não vai faltar mais nada. Mas nada do que é essencial. A Bíblia não está falando de luxos, não está falando de sobras, está falando daquilo que é necessário. Outro texto que é também mal afirmado é: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo afirma aí em Filipenses 4,13 que tudo podia no Senhor que o fortalecia, ele estava falando de, e o contexto vai mostrar isso, de uma série de sofrimentos, de uma série de aflições. E ele estava dizendo, eu posso continuar servindo a Deus apesar das condições, apesar dos sofrimentos, apesar de todas as dores que eu tenha sofrido. Ele não está dizendo que ele poderia fazer todas as coisas ou poderia conseguir todas as coisas, mas que ele poderia ser fiel a Deus em qualquer circunstância. É isso que a afirmativa está nos trazendo. E quando isso é torcido, em vez de levar a pessoa a uma espiritualidade bíblica, leva a uma espiritualidade mundana. Uma outra afirmativa muito comum nos nossos dias está em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aí as pessoas hoje usam isso para dizer que você tem o direito a comer o melhor dessa terra. Mas isso jamais foi promessa bíblica para a igreja. Para a igreja a proposta foi, vou te enviar como ovelha para o meio de lobos. Para a igreja a proposta foi, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E me siga, claro, para a morte, para o Calvário. Para a igreja, a ordem foi ir pelo mundo e fazer discípulos. Para a igreja foi dito que seriam perseguidos todos os que quisessem viver de modo santo. Jamais foi dito que nós iríamos comer o melhor desta terra. E essa promessa é para quem? É para Israel. Foi uma promessa feita para Israel antes da queda do Reino do Sul. E o Reino do Sul não experimentou essa promessa até hoje, porque não obedeceu, porque não ouviu ao Senhor. Uma promessa que se espera ainda vai ser cumprida na vida do povo escolhido.
Então a gente precisa ter cuidado. Na falta de Bíblia, nós temos extremos que podem gerar a morte. Um dos extremos é dizer que a religião natural do homem caído é a salvação por méritos próprios. Méritos próprios não salvam. Nenhum esforço meu me salva. Isso é uma verdade bíblica. Nós não somos salvos por nossos méritos, porque os nossos méritos aniquilam a graça de Deus e fazem com que Cristo tenha morrido em vão. Nós não temos soluções a partir de méritos próprios. E a Bíblia é clara nesse sentido. Veja o que Jesus nos diz aqui em João 3,3. Em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O texto está falando da necessária conversão, da necessária transformação de vida. O novo nascimento precisa ser pregado e qualquer coisa diferente é incorreta. O próprio Senhor Jesus rejeita a ideia de nossos esforços pessoais quando nos diz aqui em João capítulo 15, verso 5, parte B, porque sem mim nada podeis fazer. E também o texto de Romanos 8,8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, claramente, a Bíblia está dizendo que nós, de nosso próprio mérito, não podemos fazer nada espiritualmente. Irmãos, olha, nada que você faça sem ser dirigido pelo Espírito de Deus é aceitável diante de Deus. Então tá, méritos pessoais não resolvem. Mas o outro extremo é dizer que a salvação é pela fé e pela graça e não precisa de obras. Isso é um outro extremo que também é mentiroso. O contraste normalmente é feito, então, de modo desonesto, né? E aí a gente tem o dilema de compreender isso. Porque, claro, a salvação é pela fé, é verdade. Ela não vem das obras, é verdade, mas a gente tem que compreender aí o que é graça e o que é fé. E nem sempre as pessoas estão ensinando adequadamente sobre isso. Nem sempre você ouve o ensino adequado para te dizer que graça tem a ver com capacidade que Deus te dá para fazer o que precisa ser feito conforme a orientação bíblica, e que fé é a capacidade para exercer a fidelidade. Fé e fidelidade na Bíblia são uma palavra só. As duas do grego, da mesma palavra pistis no grego. Então, a Bíblia diz, de fato, que a salvação não vem pelas obras, mas aqui está se referindo a obras da carne. Mas ela não dispensa a frutificação, ou seja, não dispensa nosso cuidado em nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo para uma vida frutuosa. E eu vou te mostrar isso biblicamente. Romanos 8,14, está aí na tela. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A ideia da frutificação é uma ideia que exige ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí vamos analisar um texto bíblico que nos ajuda a compreender isso com muita clareza. Colocando aí para você, João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você analisa João no capítulo 15, você vai ver que Jesus diz que ele é a videira. Então Jesus é a videira, nós somos as varas, e as varas ligadas nele, que não produzem fruto, serão cortadas. Está falando de crentes ligados na videira. Se não produzem frutos, tem algum problema. Isso está lá nos primeiros versos. E aqui no verso 5, então ele diz que aquele que permanece em mim, esse é o diferencial. Permaneceu em Cristo, tem que dar muito fruto. Porque o Espírito de Deus então vai ter como te dirigir. Dá uma olhada em Tiago, capítulo 2, versos 17 e 18. Assim também a fé,
Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tens tu fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ora, o Espírito Santo é muito claro ao dizer: fé sem obras é morta. Sendo assim, ela não pode salvar. Outro texto importante para nós é 2 Pedro capítulo 1, verso 8. Está aqui, aqui embaixo, o terceiro mostrado. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosas, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, Pedro está falando de uma série de questões importantes na vida do crente, que ele deve estar agregando. Ele está dizendo, olha, se isso estiver na sua vida, não há possibilidade de você ser ocioso. A ideia bíblica é que nós precisamos frutificar. A frutificação é necessária. Então não confunda isso com obras feitas por sua força humana. Entenda que isso são obras resultado da operação de Deus em sua vida. Deus precisa poder nos transformar, né, a partir lá da conversão de João capítulo 3, e nos levar a ser frutíferos. Então nós vamos sim ter obras. Você vai lá nas cartas de Jesus Cristo, em Apocalipse, no capítulos 2 e 3, e você vai ver que a análise em todas as 7 igrejas tinha a ver com as obras. Não entenda que você pode viver de qualquer jeito. E aí eu quero te anunciar um problema que nós temos nesses dias de apostasia, que é exatamente uma distorção, a operação do engano em nosso meio. E a Bíblia fala sobre essa distorção, sobre essa operação do engano em nosso meio. Veja aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 9, pois o mistério da iniquidade já opera. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E aí o texto continua. Eu vou colocar aqui para você a sequência, porque veja a questão. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na injustiça. Esse texto é dolorido, mas o que ele está dizendo é o seguinte: quem ama mais a si próprio, quem ama mais a ideia do que pode ser beneficiado na vida cristã, quem ama mais ser servido do que servir, vai abrir sobre si a operação do erro, né? Então analise esse texto, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 7, né? Com ênfase no 9, 10, 11 e 12, que fala da operação do erro na vida daquelas pessoas que não tiveram amor à verdade. E aí elas vão ter muitos problemas espirituais. Esses problemas já estão sendo percebidos nos nossos dias, porque nossos dias são dias de operação do engano. Queridos, nós precisamos renovar os nossos entendimentos. Considerar que os objetivos do Senhor devem nos constranger. Deus quer que nós sejamos profundos conhecedores da sua vontade. Vá aí em sua Bíblia para Efésios capítulo 4, e eu coloquei na tela. O texto diz: e ele deu uns para ou como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o projeto de Deus? O aperfeiçoamento dos santos. Vem o mundo e diz para você assim: mas ninguém é perfeito. Mas vem a Bíblia e diz: Deus tem por projeto que você seja perfeito. E Ele proveu meios para isso.
E o verso 13 de Efésios 4 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E se você vai lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, mais uma vez você vai ver o projeto de perfeição de Deus para nós. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Percebe que Deus tem um projeto? Deus tem um objetivo para nós, para nossas vidas. Não aceite menos que o propósito de Deus. Não aceite. Assuma o propósito de Deus em sua vida. Porque caso contrário, o risco nosso é admitir uma série de coisas. Aí alguém diz assim, não, mas ninguém é perfeito. Como? É propósito de Deus que sejamos? Então não podemos concordar com isso, não? E às vezes as pessoas nivelam por baixo e dizem, não, todo mundo tem suas falhas. Não é assim, não. Jesus vem buscar uma igreja perfeita, uma igreja sem mácula, sem ruga. E o Espírito de Deus trabalha para que essa igreja cresça assim. Claro que nós ainda vamos ter esse nosso envelope do pecado, a carne. Mas nós temos recebido de Deus poder para não pecar. Poder para nos tornar filhos de Deus, conforme diz João capítulo 1, verso 12. Nós precisamos estar atentos porque o perigo ronda a todos e o perigo vai matar o descuidado. Veja 1 Coríntios capítulo 9, versos 25. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Eu coloquei entre parênteses aí para você a escravidão, que é a versão de outra versão. Para que depois de pregar a outros eu mesmo não venha a ficar reprovado. O texto de Paulo aqui é suficiente para a gente compreender o seguinte. Primeiro você tem que vigiar. O próprio Paulo disse, olha, eu não tenho nada garantido não. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que subjugar o meu corpo. Eu tenho que me reduzir à submissão para que eu mesmo não venha a ficar reprovado. Há então uma possibilidade de reprovação. Não entra nessa conversa de dizer que se você creu está tudo resolvido, não. Porque isso é mentira. Paulo, pelo menos, não acreditava assim. E nem o Espírito Santo, né? Porque ele nos traz um número incrível de recomendações ao cuidado. Nós precisamos ter cuidado para não entrarmos por caminhos que não provêm de Deus para nossas vidas, para não nos desviarmos. Por isso, observa a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, que se aplica a nós, né? Em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja que palavra de exortação. Paulo bem poderia ter dito para Timóteo, não se preocupa, você creu, está tudo resolvido, mas não é essa a verdade. E qualquer coisa diferente vai te levar à apostasia. Qualquer coisa diferente dessa recomendação de Paulo, das experiências de Paulo, vão te levar à apostasia. E aí compensa que nós ouçamos o apóstolo Pedro, quando ele diz, e nós estamos com isso
encerrando aqui essa nossa pequena discussão sobre a apostasia no fim dos tempos. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Se nós não corrêssemos esse risco, então essa palavra seria um desperdício. Mas essa palavra foi dada pelo Espírito Santo para mim e para você. Cuidado, senão a apostasia nos pega. Se você está num ambiente em que a palavra de Deus não é tratada com a seriedade que deve, mude de ambiente. Você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo. Tenha sede da palavra de Deus. Se envolva com a palavra de Deus. Tá bom? Eu sou o bispo Samuel Alves e tenho o privilégio de estar discutindo com você sobre as Escrituras. E te convido a que nós possamos estar juntos outras vezes. Tá ok? Todas as quintas-feiras, às 17 horas, procuramos levar ao ar, tanto via rádio web quanto via Facebook, este programa. Também deixo ele à sua disposição no YouTube. E a minha pretensão é que você seja muito edificado. Viva para Deus.